E iniciamos uma nova semana com mais um tema sobre Barnabé, um personagem, apesar de pouco conhecido, muito inspirador. Ontem a gente tinha feito uma viagem para São Paulo, visitar o Museu do Ipiranga e o Mercadão Municipal de São Paulo. Na volta, o irmão estava falando, a gente comentando algumas coisas que estão acontecendo no mundo atual, né? Especialmente no mundo evangélico. E falou, se Barnabé estivesse aqui, o que será que ele acharia da situação? Né? Se Paulo estivesse aqui, o que será que ele acharia da situação que nós estamos vivenciando em termos de igreja? Né? Por que eu estou falando isso? Porque o personagem que nós estamos estudando aqui, ele tem que fazer diferença nas nossas vidas. Né? Assim, a partir do conhecimento da vida dele, do posicionamento da vida dele, ele tem que fazer transformações nas nossas vidas. Nós não estamos vivendo um cristianismo como C.S. Lewis falava, escreveu um livro, inclusive, o cristianismo puro e simples. Né? Nós talvez estejamos vivendo um cristianismo burocrático, institucionalizado, ou hipócrita, como os fariseus viam. Jesus falou assim, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Né? É um cristianismo de pagar o preço, de ser submetido à transformação. Paulo mesmo escreveu aos Romanos 12, 1-2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a esse século. E a tradução melhor é, mas deixai-vos ser transformados pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente não quer se acostumar com a vida medíocre de um cristianismo institucionalizado, ou burocrático, ou hipócrita, a gente precisa se colocar na disposição do Senhor para sermos transformados. Nós temos um exemplo aqui, Barnabé. Né? Então, aprendamos com ele, aprendamos com a proposta que Deus quis deixar através de Lucas, o médico, que descreveu várias coisas. O que a gente pode aprender hoje com isso, né? Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, nos conduza em tremor e temor à palavra dele e possamos ser transformados dia a dia pela palavra dele. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem proposto para a gente hoje, Pai. Conduz os nossos corações, as nossas mentes, as nossas posições, transforma-nos conforme capítulo 12 de Romanos quer que sejamos transformados e que possamos ser cheios do Espírito como foi Barnabé e que o Senhor nos ajude a aplicar tudo isso para a glória do Senhor Jesus. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, é a nossa última aula, a quarta e última aula, sobre o tema geral, Barnabé, um exemplo de fé, generosidade e serviço. E o tema específico desta aula é a separação e a maturidade no Evangelho. Algum dos apóstolos morreu perfeito? Perfeito, sim. Amadurecido, sim. Mas perfeito, não. Porque a gente carrega essa carcaça velha que vai decompor, ela vai decompondo e ela nos conduz-nos para fazer o que é errado. Nós temos sempre que estar vigilantes, o Espírito nos avisa, a palavra nos avisa, irmãos nos avisam, olha, não é o caminho correto, Paulo, não é o caminho correto, Rosângela, não é o caminho correto, Miriam, qualquer um de nós. Aí nós podemos ou não ouvir a voz do Senhor e obedecermos.
Obedecendo, seremos abençoados. Não obedecendo, passaremos por dificuldades. Então, o Senhor quer que a gente sempre ouça a Ele e obedeça. Porque as consequências são sempre melhores. Sempre vão ser melhores. Mas Deus sabe da nossa limitação. Sabe que nós estamos carregando essa carcaça velha e que nos conduz, apesar de alguns novos aqui, também são carcaça velha, porque o velho homem, ele tem que ser cada dia mortificado em nossas vidas. Então, ele não vai deixar de existir. Paulo falou sobre isso. Não que eu tenha cansado, mas eu prossigo rumo ao alvo daquilo que o Senhor nos programou para mim. Né? E nós vamos tratar de algumas dificuldades que houve entre Paulo e Barnabé hoje. Tá? Só para lembrar um pouquinho sobre a aula anterior, a gente tinha falado que Barnabé é um homem missionário, visionário. Ele foi usado, separado pelo Espírito de Deus. A gente viu Atos 13, 2 a 4. O estímulo para vocês estudarem capítulo 13 e 14, como eu falei na última aula, que fala da primeira viagem missionária, fala bastante sobre as experiências que eles tiveram lá, fantásticas, né? Ele foi o líder, inicialmente. No meio para o final da viagem missionária, Saulo, depois conhecido como Paulo, acaba tendo um protagonismo um pouquinho maior e enfrentaram dificuldades, pregaram o evangelho com poder, com manifestações, tiveram oposição e depois compartilharam lá com a igreja de Antioquia e futuramente, depois do capítulo 15, futuramente em relação àquela época, né, o capítulo 15 com a igreja de Jerusalém, ganhando inclusive apoio da igreja de Jerusalém para continuarem pregando aquele evangelho do reino, um evangelho que não envolvia uma opressão da cultura judaica sobre os gentios, né? A gente tinha visto um pouquinho sobre isso. Então, o objetivo da aula era que a gente tivesse em mente a missão de Cristo, que é uma missão dada depois, outorgada a nós. João fala sobre isso, com um mandamento soberano e dirigido pelo Espírito, Ele que nos capacita, Ele que nos chama, Ele que nos prepara para essa tarefa. Tá? Bom, alguma observação, alguma reflexão sobre a aula passada que alguém tenha feito e que queria compartilhar? Fique à vontade. O Alexandre não está aqui hoje, mas ele fez algumas observações interessantes no pós-aula, né? Então, fiquem à vontade, se precisarem, como eu sempre lembro, dentro do meu esquema de planejamento de aula, eu tenho gorduras, eu deixo gorduras que podem queimar, ou seja, eu posso passar um período de jejum sem ficar explanando o esquema que eu tenho aqui de aula, tá? Introdução. Conflito no campo missionário. É real a gente esperar que cristãos maduros e piedosos nunca discordem ou entrem em conflito? Vocês têm algum exemplo para me citar aqui que possa... Tirando, a gente sabe que a história de Paulo e Barnabé é famosa. Algum outro exemplo que eventualmente, não bíblico, mas alguma coisa que vocês ouviram, alguma experiência que vocês tiveram? Entre os reformistas. Exatamente. Entre os reformistas houve divisões entre eles. E não foram poucas, não. Mas eu creio que todos eles queriam e buscavam acertar. Tinham a intenção de acertar. Tinham a intenção de acertar. A gente não pode esquecer que eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas falhas,
Tiago Tiago capítulo 4 é interessante porque ele fala de onde vinham as guerras, as contendas, as brigas, divisões, partidarismos que há entre vocês, né? Senão da cobiça. No meio do desejo de acertar, às vezes eu tenho lá um interessezinho pessoal que eu não quero negociar, né? Ou eu não acredito em alguma coisa que você acredita, por isso eu vou optar por seguir aquilo que eu mais acredito, né? Às vezes a gente não cede. E o fato de não cedermos muitas vezes, a gente pode estar errando nesse processo. Por isso que a plenitude do Espírito é algo que a gente tem que buscar todos os dias, a todos os momentos. Porque ela vai nos capacitar a entender, a discernir quando cedeu, quando não ceder. Se é o princípio que está sendo negociado ou não. E qual princípio que está sendo negociado. Nós temos que buscar a plenitude do Espírito, e a plenitude do Espírito envolve nós negarmos a nós mesmos. Vocês lembram? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque você vai ser usado de uma maneira como poucos foram. Então, é essa a questão. Eu quero ser pleno do Espírito. Existe um preço a pagar, que vai ter a cruz e seguir a Cristo, né? Mas nós somos chamados para isso. Isso não é... Nós não fomos enganados, né? No mundo tereis aflições. Mas Ele estaria conosco. Obrigado pelo exemplo, muito bom exemplo. Seu nome qual é? Priscila e? André? Lídia. Prazer, né? Contexto. O assunto principal da nossa aula hoje é Paulo e Barnabé acabaram de terminar a primeira e bem-sucedida viagem missionária, que nós estudamos nos capítulos 13 e 14. Eles são parceiros e companheiros. Você lembra quando Barnabé, a gente estudou sobre isso, Barnabé estava com a igreja de Antioquia borbulhando o crescimento e necessitando de obreiros. O que ele foi fazer? Foi lá em Tarso buscar Saulo e trouxe ele. Me ajuda aqui, cara, que eu não vou dar conta não, preciso da sua companhia, né? Eu lembro quando nós estávamos trabalhando para formatar o processo do trabalho missionário no sertão. O Reinaldo estava passando um ano aqui e ele foi um baita de um companheiro para o trabalho lá. É o tipo da pessoa que você quer trabalhar com ele sempre, né? Eu imagino que essa sensação que Barnabé tinha com Saulo e foi lá buscá-lo. Barnabé tinha ele era visionário para investir numa pessoa e trabalhar com ela, né? Ele tinha esse discernimento. Porém, um conflito depois, mais tarde, surgiu entre os dois, e o centro do conflito, como a Bíblia diz, é João Marcos. Eu não vou trabalhar com conjecturas. Eu quero trabalhar com o que a Bíblia diz, né? Tinha um professor no seminário que ele falava assim: quando Deus fala, eu posso usar com liberdade. Quando Deus se cala, eu também me calo, né? Então, eu prefiro não trabalhar. A gente pode até pensar em algumas conjecturas, mas não dá para a gente usá-las para servir como base da nossa afirmação. O fato é que Lucas fala que o João Marcos, de uma certa forma, ele é o centro da divisão entre os dois. Vamos partir do texto. Alguém poderia ler Atos 15, 36 a 41 para mim, por favor? Eu vi que eles conseguem fazer no site aí um esquema de captar a voz de vocês, mas seria bom que falassem em voz alta, tá bom? Atos 15, 36 a 41. Pode. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos.
Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Aí ele deu um resumo do que seria a segunda viagem, apesar dele ter ampliado um pouquinho mais, indo para Macedônia, Corinto, etc. Mas aí ele falou que o conflito foi tão sério que se separaram. Ou seja, a separação não é um princípio cristão de plano A. Tá? Apesar da separação, Deus ainda, a gente vê que Deus continua abençoando. Mas não é um princípio do plano A. Imagino que não foi contenda pequena, não. Tá? 2, vamos dizer assim, pastores, mestres, conhecedores da palavra, amadurecidos, deve ter rolado aí vários princípios que eles estavam tentando entrar em acordo. Eu acredito que eles estavam tentando entrar em acordo, mas não teve acordo. Né? Bom, Paulo sugeriu revisitar no sentido de fortalecer. Eles tinham passado na primeira viagem em vários pontos e queria ver como é que estavam lá. Eles ficavam um tempo, eles não é se chegavam assim 2, 3 semanas, implantavam o evangelho e iam embora. Não, passavam um tempo trabalhando, amadurecendo, e eles trabalhavam bastante com a questão de ir para as sinagogas. Por que ir para a sinagoga? Porque na sinagoga eles tinham conhecimento das escrituras sagradas do Antigo Testamento, da lei de Moisés, dos profetas, dos valores, dos princípios que apresentavam o Messias. E Paulo e Barnabé só faziam a ligação de que aquele Messias prometido no Antigo Testamento era Jesus Cristo de Nazaré. Né? E para tanto, ele ia trabalhando e buscando quem tinha o perfil, o talento, o dom para liderança e condução da igreja. Deixavam liderança e iam para outro ponto. E Paulo, vamos voltar para ver se eles estão fortalecidos, quais as dificuldades. Eram inúmeras as dificuldades e provações, perseguições, etc., que eles sofriam. Então, vamos visitar para fortalecê-los. Tal. E aí teve essa briga, porque Barnabé queria levar João Marcos. João Marcos, não sei se vocês lembram, antes, entre Creta e Pergue, eles, se não me engano, Pergue, ele tinha voltado para Jerusalém. A Bíblia não trata sobre o tema, porque se ele se fragilizou, isso aqui não é para mim, ou está muito pesado, eu não sei. Eu só sei que ele saiu, voltou para Jerusalém, e eles continuaram a viagem. Bom, não dá para buscar esse soldado abatido. Mas encontraram o soldado abatido novamente, depois da viagem. Como eu falei, Barnabé tinha uma visão, ele tinha um talento para investir naquele... A gente tratou isso em uma aula, né? Investir em uma pessoa que aparentemente a gente não daria nada. Não daria nada. Eu vou investir nesse camarada aqui. Poderia haver um conflito de interesses aqui, porque João Marcos era primo de Barnabé? Poderia. Mas eu acredito que Lucas teria colocado isso se houvesse... E aí entra a conjectura, né? Alguns comentaristas falam sobre isso. Inclusive, tem outra conjectura também que eu vou abordar com vocês aqui, meio assim, não muito palpável, quando a gente vê Lucas escrevendo sobre a situação de Barnabé, que é o conflito que ele teve com... Paulo teve um conflito com Barnabé em Antioquia por ocasião da chegada de alguns judeus, de uns cristãos mais voltados à linha judaica, que queriam a circuncisão. E Pedro se distanciou dos gentios quando esses judeus chegaram, e Paulo falou que até Barnabé
entrou nessa história também e precisou repreender tanto a Pedro quanto a Barnabé. E o objetivo de Gálatas, Paulo escrever Gálatas, não é dizer que ele era machão, espiritualmente falando, e sim porque ele estava querendo convencer a igreja de Gálatas que não tinha sentido. E dá a entender que tanto Pedro quanto Barnabé acataram a advertência. Né? O cristianismo envolve advertência, envolve a confrontação. Eu sei que hoje nós estamos vivendo uma época de muito mimimi, que você não pode chegar e apontar, irmão, isso não está certo, errado, porque eu não... Quem é você? A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é minha verdade. E sabe, é uma coisa que para o cristianismo não devia ter, não devia ser palpável. Né? Nós nos sentimos ofendidos. É para lá pessoal, não dorme à noite por causa disso, etc. O mundo hoje vai ter aflição e a gente tem que se exortar-vos uns aos outros em amor. Nós somos obrigados a fazer isso. É um imperativo. É um imperativo. Então, a proposta do reino de Deus, ela é diferente da proposta do mundo. Né? Nós temos que... A proposta de reino de Deus é essa. A proposta do mundo, mas está na modinha, agora agir assim. Não interessa se está na modinha agir assim. Não interessa se está na modinha fazer aquilo, outra coisa. Todo mundo está fazendo... Está dentro do princípio cristão? Não, eu não preciso fazer. Desculpa, não sei se alguém fica ofendido quando... Mas eu tenho... Ontem mesmo aconteceu um problema relacionado ao trabalho. Eu não estava no trabalho, mas me envolveram num problema lá do trabalho. Né? E uma chefe, ela fica ofendida quando a gente não responde o WhatsApp. Só que fim de semana eu não fico vendo o WhatsApp. Que alguém precisa de uma coisa, eu até deixo sem som, só vibra. Precisa de uma coisa, me liga. Eu tenho um telefone, liga. As pessoas ficam ofendidas se você não responde, né? Não é porque... Eu sou das antigas, eu sei que os novos têm uma etiqueta diferente. Eu peço que compreendam, porque eu não acho que é errado. Ele tem o telefone, pode falar comigo pessoalmente. Não vejo problema nenhum em me ligar. Pode me ligar à vontade, sem problema nenhum. Se eu não atender uma ligação, aí sim, pode me chamar a atenção. Né? Mas o mundo tem regrinhas novas que se criam e que, às vezes, tem princípios que não necessariamente são os melhores, né? Às vezes não dá para atender no momento. Por exemplo, quando eu estou no trabalho atendendo uma pessoa, por exemplo, eu não vou parar, deixar de desrespeitar a pessoa que está na minha frente, conversando comigo, para atender o telefone. Espero terminar, eu pego ali, retorno. A gente fica ofendido se não liga. Então, tem algumas coisas que nós temos que ter cuidado e raciocinar, refletir, para ver se a gente não está seguindo modinhas. Sabe? Seguir modinhas é um problema. É seguir o valor desse mundo. É seguir o reino desse mundo. Não, mas todo mundo faz. Não interessa, todo mundo faz. Não interessa. Não estou falando especificamente dessa questão do WhatsApp, estou falando sobre qualquer outra coisa que venha a modinha tentar nos prender e nos laçar o pensamento e a aplicação dos princípios cristãos. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Bom, o fato é o seguinte, que a gente vê que Barnabé sugeriu levar João Marcos, que era o seu primo. Colossenses 4:10. Alguém pode ler para a gente, por favor? Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações, bem como Marcos, filho de Barnabé. Isso, tá aí. Comecinho só, parte A, Cascar, obrigado. O primo de Barnabé, tá? É porque eu vou usar esse texto depois mais pra frente, senão a gente vai dar spoiler de uma questãozinha aí. O problema de João Marcos é que ele tinha abandonado, como eu falei, Atos 13, que a gente já viu isso, né? E
Para Paulo, veja, para Paulo, possivelmente, aqui é vamos dizer assim, uma conjectura que a gente percebe que foi o João Marcos, ele não dava para a coisa. Foi uma deserção, ele desertou, e para ele é inaceitável. Só que, como eu falei, o Barnabé tinha uma visão diferente. Bom, vamos ler Atos 15, 36 a 41? Atos 15, 36 a 41. Opa. A gente já leu isso, a gente já leu. Desculpa, tinha lido. O conflito, versículo 39. Então, houve a contenda, não foi pequena contenda, a ponto de separarem. E aqui é um negócio interessante. Tem pessoas que são ligadas à missão, ao projeto. Eu preciso seguir o projeto. Tem pessoas que são mais ligadas às pessoas. Provavelmente Paulo era um cara ligado a projetos, à missão. Não interessa se eu vou ter o soldado abatido que ficou lá. Eu tenho que terminar a minha missão. Barnabé provavelmente era mais ligado a pessoas. Faz mal termos dentro de uma comunidade evangélica pessoas com diferentes padrões ou talentos ou abordagens? Não, porque somos diferentes. E Deus criou essa diferenciação entre nós com habilidades diferentes, para um complementar o outro. A dificuldade é quando a mão queira que todos sejam mão e o pé queira que todos sejam pé. Aí não vai dar certo. Cada um tem sua habilidade. Cada um tem o seu talento. Provavelmente Paulo é focado na missão. Né? Na perspectiva bíblica, a gente vê que... eu vou ler isso, eu acho interessante, gente, porque eu tenho um comentário para fazer aqui. Esse incidente mostra que a santificação é progressiva. Temos habilidades, dons, mas a santificação é progressiva. Ela vai caminhando. E que mesmo os melhores servos de Deus lutam com a impaciência ou a falta de perdão imediato. A providência e a paciência de Deus. Aqui uma coisa interessante. A providência e a paciência de Deus. No entanto, usa até mesmo as nossas falhas para expandir o seu reino. A gente estava fazendo uma devocional, e a gente bateu num texto de, se eu não me engano, é Deuteronômio 8. Eu não lembro se era Deuteronômio 8. Não, desculpa, Êxodo 8. Deus insistindo com Moisés. Moisés, vai lá, vai cumprir a missão. Chamou. Parecia uma sarça ardente. Antes Moisés ficou interessado, viu que tá aquele negócio, uma sarça, uma murta, que está pegando fogo, mas o fogo não para não se apaga, porque consumiu todas as folhas, mas continuou o fogo. Ele ficando de olho, o que é aquilo? O que é aquilo? Se aproximou, viu Deus lá, Deus falou com ele. E aí, Deus depois falou, Moisés, eu quero que você vá, escolhe outro. Começou a dar um monte de desculpa. Até que Deus teve uma hora que falou assim, tá bom, você não quer o plano A? Vamos ao plano B. Vamos ao plano B. Tem Arão, seu irmão, está vindo se encontrar com você. Ele vai ser sua voz, tá bom? Vocês estão entendendo a paciência de Deus com Moisés? Deus não deixou de insistir em Moisés, sabendo que ele tinha um perfil para liderar aquele povo. Mas reconheceu o limite, a falta de visão dele, a falta de fé muitas vezes, a imaturidade. No percurso onde Deus quer nos usar, Ele sabe que nós somos imaturos, mas que precisamos e temos que caminhar numa progressiva, e Deus vai lidando conosco à medida que a gente vai amadurecendo de maneira diferente. Não sei se está claro isso aqui. Apesar dessa contenda,
Deus usou tanto a um quanto a outro, né? Providência de Deus quanto à separação. Atos 15, 41. Então, Deus escolheu, assim, Paulo, então, nessa contenda, se separaram. Paulo, Silas. Paulo escolheu Silas como parceiro. Silas foi com ele para fazer esse percurso da primeira viagem. E Barnabé vou investir no João Marcos. Ao investir no João Marcos, eles foram para onde? Foram para Chipre. Chipre era como eu já tinha falado na outra aula, na segunda, se não me engano, era uma ilha grande. Tinha muito trabalho lá para fazer. E eles passaram, na primeira viagem, passaram meio rapidão. E Barnabé viu, tem um potencial aqui para se investir. Vamos investir nessa ilha aqui. E era a ilha onde ele nasceu. Uma ilha grande. Cidade natal dele. Né? Então, esse conflito que a gente está falando, que apesar de ter sido doloroso, Deus fez proliferar 2 frentes missionárias. Né? Não sei se vocês lembram a história de... Não sei quantos conhecem mais ou menos bem o livro de 1 Coríntios, onde Paulo trata com uma igreja que deveria ser missionária. Todas as cartas que Paulo escreveu eram para igrejas que eram missionárias, que estavam querendo expandir o reino de Deus na face da terra. Tinham esse propósito, foram criadas para esse propósito. Né? E a quantidade de divisões que havia naquela igreja era enorme. Né? E era uma igreja fragmentada. Tanto é que Paulo cita, em algum momento, uns dizem que sou de Pedro, outros que sou de apóstolo, outros que sou de Cristo, falando dos partidarismos que tinham na igreja. Esses partidarismos, eles não contribuíam em nada com a expansão do reino de Deus. Não contribuíam em nada com o cumprimento da missão. E veja, um CEO vamos dizer assim, Paulo como um CEO da expansão do reino de Deus na cabeça dele, né? O cara voltado para a missão, focado, não importava se ele ia passar fome, sede, nudez, frio, calor, naufrágio ou espancamento, ou seja o que for, ele estava querendo cumprir a missão. O que ele está cobrando da igreja de Corinto? União. Tanto é que depois ele fala dos diferentes dons, capítulo 12, fala de que, acima de todos esses dons que estavam começando a se dividir, achando que a mão era melhor que o pé, que a cabeça, etc., que a boca, a língua, esse negócio todo, a manifestação do dom de línguas era um problema lá. Ele falou, o que mais importa? O que mais importa? O que é mais excelente? O que é mais excelente é a expressão do amor. A expressão do amor. Eu entender o sofrimento, a dor, ou o problema do outro. A ouvir a opinião do outro e procurar o quê? Ter um só pensamento, ser um só corpo, um só espírito, como Paulo depois trata com os Colossenses e os Efésios, falando sobre a união no cabeça que é Cristo. Se está claro até aqui onde a gente está querendo chegar. Então o processo da divisão não é algo que está no coração, no centro do coração de Deus. Mas, apesar disso, Deus sabendo da nossa imaturidade, que a gente está numa progressiva ainda, Ele ainda tolera, porque Ele é paciente.
Ele é benevolente. Sabe aquela bondade com paciência? O cara não merece bondade. Mas vem o maduro e fala assim, eu vou ceder. Eu vou oferecer para você a bondade. Tendo paciência de que você ainda vai crescer. Barnabé tinha esse perfil mais ou menos. Por isso que ele é um agente oculto em Atos, né? Apesar de ser um agente extremamente eficiente. E eu gosto da visão que ele tinha de todo o processo do investimento em pessoas como eu, como você. Eu olho para trás na minha vida pessoal, eu vejo que eu não valeria o investimento de pessoas que investiram na minha vida. Mas investiram. Por que investiram? Por graça e misericórdia. Por benevolência. Que Deus usou com alguns irmãos para investir em mim. Eu tenho essa consciência plena, clara. E quando eu vejo Barnabé, eu vejo, olha, houve Barnabés na minha vida que investiram. Eu só posso agradecer a Deus e louvar a Deus pela essa bondade e misericórdia dele. Uma perspectiva bíblica desse subponto da providência de Deus na separação, apesar da separação, né? Providência de Deus, apesar da separação, talvez tivesse que ser mudado aqui, é que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre os desentendimentos ministeriais. E pode tirar algo de bom das situações difíceis, garantindo que sua palavra não seja impedida de ser propagada. É muita bondade, né? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Alguém tem alguma colocação sobre isso? Alguma observação? Algo a apontar aqui? Senão eu vou andando. Deixa eu ver se vale a pena a gente parar aqui agora. Vocês não se importam dar um intervalinho? Porque aqui é um ponto que eu não queria cortar no meio. Vamos combinar de a gente voltar? Uns 10? Ou senão com sinal, porque eu tô com um pouco de gordura aqui. Tá bom? Tá joia? Reiniciando o nosso momento aqui de reflexão em cima de Barnabé, nós temos uma série de textos que eu gostaria de ler para servir de base para aquilo que a gente já deu um spoiler aí e que a gente pode continuar construindo sobre a figura de Barnabé, o personagem Barnabé, né? Alguém pode ler 2 Timóteo 4:11, por favor? São Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então, Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, Timóteo era um cristão jovem, líder, mas que estava lá trabalhando, sendo orientado por Paulo, e Timóteo iria encontrar-se com Paulo, e Paulo lança isso a Timóteo. Me traga Marcos, João Marcos, que ele me é muito útil. Eu gostaria de falar aqui sobre esse texto. Esse texto, na verdade, essa palavra, esse útil, eucrestos. Eucrestos tem a finalidade de um instrumento, uma ferramenta, uma pessoa que é útil mesmo, que tem utilização, é prático, mas tem uma outra questão, outro significado, que é fácil de usar, de fácil de se lidar. Imagina, alguém que abandona a primeira viagem, abandonou, seja lá por ser mimizento,
ser preciosista, ou achou que aquilo era muito para ele, que foi difícil de Paulo lidar com isso. De repente, anos depois, me traga João Marcos, porque ele me é útil Ele é uma pessoa fácil de lidar. Eu estou passando por algumas dificuldades aqui, eu preciso dele. O que vocês acham disso? Ele amadureceu. A gente amadurece sozinho como amadurece uma planta? Para você amadurecer, tem muita seiva para entrar na planta, não é verdade? Se você corta a seiva da planta, da fruta, ela não vai amadurecer, ela vai apodrecer, especialmente se está longe do tempo do amadurecimento. Eu sei que Deus oferece isso, mas teve uma ferramenta que entrou no processo aí, que foi Barnabé. Concordam comigo? Colossenses 4:10. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações. Assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Você vê que Paulo, alguém que ele não queria, junto com ele, agora está falando, pessoal, ó, trata bem o menino aí. Não é verdade? Trata bem o moço. Ele é útil. Ele é alguém importante. Ele é alguém nobre para o reino de Deus. Lembra da visão de Seol duro do Paulo. Lembra? É porque ele viu potencial nesse menino naquele momento. O que não tinha visto anteriormente. Filemon 1:24. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Cooperador. Marcos era um cooperador, útil, cooperador, alguém que merece acolhimento, vindo da própria boca de Paulo, né? Barnabé viu o potencial quando ninguém, ou quase ninguém viu, né? A paciência da aposta dele valeu a pena. Foi restaurado para se tornar um companheiro valioso para Paulo, inclusive autor do Evangelho de Marcos, que serviu, veja, o Evangelho de Marcos serviu para a base dos outros evangelhos, inclusive para João. João usou os registros, porque João viu muita coisa, mas quem foi, entre aspas, assim, ó, o mentor do Evangelho de Marcos foi Pedro. Pedro dava as informações e Marcos ia lá compilando. Não foi só Barnabé. Pedro investiu também em Barnabé. Né? Pedro foi também um dos discipuladores. Desculpa, de Barnabé não, desculpa, de Marcos. Marcos teve o próprio primo, mas também teve o apóstolo Pedro, que trabalhou bastante na vida dele. E o Evangelho de Marcos, inclusive, tem algumas características particulares de ser um evangelho bem dinâmico e bem direto. Né? Então, é uma ferramenta muito útil. Não só ele era útil, mas aquilo o que ele veio a oferecer por ser útil também é muito útil. Né? E fácil de se lidar. Fácil de se tratar. Aqui eu queria fazer uma aplicaçãozinha. Uma vez eu ouvi a infeliz colocação de uma pessoa que era cristã, se dizia cristã, mas inclusive ensinava bastante. E ele falou uma coisa que eu fiquei assim, não é possível. Eu era novo na época, talvez uns 18 anos. Não é possível, eu não quero ser assim. Apesar de ele ser uma pessoa de referência, eu não quero ser assim. Ele falou desse jeito: olha, eu sou assim mesmo. Se Deus quiser me usar, vai me usar do jeito que eu sou.
como eu volto a falar, Deus, na benevolência dele, ele acaba usando a pessoa daquele jeito, às vezes. Né? Mas não é o plano principal de Deus. Não é o desejo final de Deus. O desejo final de Deus é que nós sejamos amadurecidos, sejamos cheios do Espírito Santo, semelhantes a Cristo, no sentido de sermos dóceis, ensináveis, sermos úteis, de fácil lidar. Aí eu defendo a minha intransigência em nome de dizer que somos diferentes. Não, somos diferentes em habilidades. Devemos ser diferentes em habilidades. Mas pecado é pecado. Precisa ser tratado. Teimosia, teimosia. Obstinação, obstinação. Né? Então, o alvo do Senhor é que a gente seja útil, como Marcos foi útil. Para tanto, se precisamos ter alguém que nos ajude a crescer, vamos buscar essa pessoa, vamos atrás de ser transformados, que vai nos ensinar, vai nos exortar. Procuremos também Barnabé, sejamos Barnabés para as outras pessoas, mas procuremos Barnabés que nos ajude nesse processo de crescimento, de amadurecimento. A graça de Deus é suficiente para restaurar relacionamentos rompidos e reabilitar pessoas caídas. Devemos ser instrumentos da graça de Deus, como Barnabé foi. Antes da nossa conclusão de curso, eu queria trazer aqui, eu acabei não colocando, mas vou ver se eu coloco. Eu tinha citado sobre o conflito que Paulo teve com Pedro e Barnabé. Eu queria ler esse texto com vocês, tá bom? Gálatas 2, 1 até o versículo 16. Gálatas 2, 1 a 16. Eu queria ler aqui o texto com vocês e trazer uma situação onde Barnabé está envolvido. Ele não é a pessoa principal, o alvo principal, mas ele está envolvido no processo. E eu não quero deixar de tratar essa questão sobre Barnabé e apresentar, e aí mostra, a gente vê que tem não existe um personagem que seja isento de erro ou de falha, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. É por isso que a gente se identifica com esses personagens. Ele também tinha falhas, como tinha virtudes. 14 anos, Gálatas 2, 1 a 16, 14 anos depois, Paulo estava descrevendo um pouquinho sobre a conversão dele e depois falou do processo do ministério e vida ministerial dele. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém. Desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Tito era outro jovem, evangelista, pastor, que Paulo trabalhava com ele. Né? Tanto é que escreveu a epístola a Tito. Versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. Então ele tinha recebido a revelação de Cristo e estava pregando esse evangelho. Ele foi lá para conversar com os apóstolos, saber, tudo bem, pessoal? Estamos juntos? Estamos juntos? 3. Mas nem mesmo Tito, que era o companheiro de viagem, que estava comigo, grego, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à escravidão. Não é liberdade para pecar, mas é liberdade para não cumprir com alguns rituais exigidos para o povo judeu no Antigo Testamento, tá?
Não é liberdade para pecar. Essa questão foi levantada. Sim, 5. Não nos submetemos a eles. Paulo está falando uma coisa para os Gálatas, porque os Gálatas estavam começando a se submeter a esses cristãos judaizantes, querendo que os Gálatas cumprissem, da região da Galácia, cumprissem algumas regras que eram voltadas para o povo judeu. Cara, isso aí não vai te aproximar do Senhor. O que vai te aproximar do Senhor é um coração misericordioso, um coração arrependido, dócil a ouvir os princípios de Deus, a seguir os princípios por exemplo, dos 10 mandamentos, da relação com Deus, relação com o próximo. Essas coisas são externas, são de aparência de devoção, mas não tem devoção na íntegra, lá por dentro. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que, na verdade, que a verdade do Evangelho, que é mais importante mesmo, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, aí entre os apóstolos, Tiago, Pedro, etc., os que eram então não, e o que eram então não faz diferença para mim, Deus não julga pela aparência. Deus vê o coração. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou pelo meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que deveríamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei para fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, guarda esse 11 e veja a descrição do que tinha acontecido. O que ele está falando aqui é um resumo daquele concílio de Jerusalém que aconteceu em Atos capítulo 15. Tá? E aí ele está falando de uma outra situação, provavelmente posterior. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por uma atitude condenável. Qual era essa atitude condenável? Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, irmão do Senhor, de Jesus, estava em Jerusalém, que era considerado como coluna da igreja. Ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Havia uma tensão entre o que é aparente religiosidade e o que é a religiosidade de fato que o Senhor Jesus quer do nosso coração. E é isso que Paulo estava defendendo, que era do coração. A circuncisão, inclusive, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, a circuncisão deveria acontecer no coração. Antes de acontecer no corpo. Tanto que Hebreus fala sobre isso. Né? Abraão foi chamado, inclusive, incircunciso, depois que ele se circuncidou. Né? E o que Paulo está defendendo é a circuncisão do coração. As pessoas, os judaizantes queriam a circuncisão externa. E aí você parece que cumpre uma obrigaçãozinha, estou quites com Deus. Não é assim. Não é assim. 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade, eu já declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu.
Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que o que ninguém é, que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé. Esse era o tema que Paulo estava batendo com os Gálatas. A justificação não é por rituais aparentes, não é por eu vir à igreja, não é por dar o dízimo, seja lá fazer o quê, trabalhar no ministério X, Y, Z, sim por ter um coração de fato entregue e dirigido pelo Espírito, entregue nas mãos de Cristo e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Essa era a batalha de Paulo. Por isso que ele confrontou Pedro tão duramente, né? Assim também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei. Não tem como. Por isso que a gente depende de Cristo. Ele justificar-nos. Não tem como. E essa é a beleza do Evangelho, né? Essa é a beleza do Evangelho. Bondade, benevolência. Mandou o Filho dele para pagar o preço que a gente não podia pagar. Então, Barnabé está envolvido com isso, e veja, existe diferença, tem alguns comentaristas que dizem que, e aqui entra as conjecturas que eu falei no começo da aula, que Barnabé talvez ficou chateadinho, olha a conjectura, né? Eu acho muito artista da imaginação do cara, né? Ficou chateado, ofendido, porque Paulo chamou a atenção dele em Antioquia, e ele guardou aquela magoazinha, aquele rançozinho lá dentro do coração dele. Paulo propôs fazer a segunda viagem missionária, chamou Barnabé, falou, quero levar João Marcos. Bom, mas João Marcos abandonou. Não, mas a gente tem que investir nele. Aquela contenda toda. E diz que entrou não só a questão do parentesco de Barnabé com João Marcos, mas entrou esse rançozinho que Paulo tem chamado a atenção dele na frente dos outros lá. Olha, é muita conjectura para alguém que deu, veja, e abriu mão de um terreno para vender e dar para a igreja. Os apóstolos viram que a igreja de Antioquia estava, estamos recordando aquilo que a gente estudou, viram que a igreja estava crescendo, judeus, cristãos e gentios, precisavam de alguém maduro na fé, está escrito lá, ele foi passado por vários testes, maduro na fé, escolheram Barnabé vendo que a coisa era difícil para ele, foi buscar Paulo. Depois o Espírito separou, veja, o Espírito separou Paulo e Barnabé para fazer aquela viagem, onde os caras sofreram perseguição, dificuldade, um monte de coisa. Você acha que esse cara ia ser um cara que ia estar magoadinho, porque foi chamado a atenção numa outra época? Você acha que ele estava magoadinho porque o priminho dele não foi desejado para estar na equipe? Para mim é muita conjectura, é muita extrapolação de pensamento. Então, e pela sequência aqui de Gálatas, dá a impressão realmente que aconteceu o seguinte, ele foi chamado a atenção, teve o concílio de Jerusalém, com esse concílio tinham acordado não sobrecarregar, não sei se vocês lembram, não comer carne sacrificadas a ídolos, não comer com sangue, se abster da impureza sexual, e pediram para lembrar dos pobres também, se eu não me engano. Tinha algumas coisas que eles pediram para ele fazer. Eu não consigo enxergar esse Barnabé com esses mimimis que nós temos hoje. Não sei se está claro para vocês. Apesar dele ter errado, e errou, sendo hipócrita, ele foi hipócrita naquela hora. Ele foi para o lado de Pedro. Seguiu a direção de Pedro. Mas Paulo chegou e advertiu publicamente, porque estava errando publicamente. Não sei se vocês sabem, a Bíblia fala que
para o líder, pastor, mestre, que às vezes, o processo de disciplina é um pouco diferente, é mais pesado. Inclusive envolve a advertência pública, né? É meio que próximo, não tem tantas etapas de benevolência muitas vezes, né? É para que não aconteça isso. Eles saibam que não é para acontecer. E foi chamada a atenção. Então eu creio na linha de que aconteceu o seguinte: teve o Conselho de Jerusalém, depois aconteceu esse evento aqui que Paulo chamou a atenção de Pedro e Barnabé, e depois foram para a segunda viagem de Paulo e a viagem de Barnabé com João Marcos ali de Chipre, Creta, Chipre. E eu não consigo acreditar nessas conjecturas fantasiosas aí que creem, alguns creem. Não são a maioria, tá? Apesar de ver que Barnabé era gente como a gente. Certo? Tudo bem? Você leu os textos mostrando que Paulo e Marcos tinham se entendido, depois ele ficou citando, mas de Barnabé não tem nada, depois que eles não se reconciliaram. Parece que a briga acabou sendo um pouco maior do que o talvez, né? Porque eles não se reconciliaram depois, aparentemente. Então, o desentendimento deve ter ficado... Eu acredito que devam ter se reconciliado. Não houve registro da situação. Desculpa, seu nome que o quê? Tiago. Tiago, acho que deu para ouvir. A dúvida do Tiago é que talvez não tenham, Barnabé e Paulo não tenham se reconciliado. Eu acredito que devem ter se reconciliado. É que talvez também os caminhos deles foram diferentes, né? E não há um registro sobre isso. O que há um registro, que aí sim a gente leu aqueles textos anteriores agora há pouco, é que há uma admiração de Paulo pelo fruto do investimento de Barnabé. Concorda? No mínimo há uma reverência. A reverência do apóstolo Paulo ao que Barnabé fez. Eu vejo assim, né? E isso mostra que minimamente muralhas ou muros que tenham sido construídos foram minimamente foram pelo menos minimizados, né? É o que eu acredito. Não há registro. Lucas acompanhou depois as viagens de Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, e foi registrando. Barnabé foi para outro canto. Aliás, foi bom você ter colocado isso, Tiago. Eu não me lembro agora de cabeça, mas nós temos registros na tradição da igreja cristã de que outros apóstolos, eu não lembro se era, eu não lembro agora se foi Filipe, mas outros foram para a Índia, para o Oriente e foram pregando o evangelho de uma maneira assim, enfrentando dificuldades. É que eles não tinham um Lucas do lado dele para registrar o que foi registrado com Paulo. E só na eternidade a gente vai saber o que foi que esses apóstolos fizeram. Eu duvido que eles não fizeram coisas parecidas com o que Paulo fez. E aí a gente fica pensando, por que aprove a Deus registrar o que Paulo fez e não os outros? Não sei. Mas na eternidade nós vamos saber. Eu acredito e espero saber. Ao ir para o Museu do Ipiranga ontem, como eu citei no começo da aula, eu fiquei olhando, eu gosto de mexer com marcenaria, né? E mexer com marcenaria, veja, a gente mexe com madeira, a gente usina madeira. E hoje a usinagem de madeira quase toda é feita com máquina. Os caras fariam com formão, com detalhes, coisas assim que são incríveis. E a gente vê algumas coisas lá no museu, se alguém não for, estimulo aí. E não só com madeira, mas com mármore. Eu fico pensando como é que o camarada fez esses entalhes
reproduzindo a mesma figura e a simetria como eles fizeram naquela época, séculos atrás. Sem máquinas, como é que eles fizeram aquilo? Com máquina, é difícil para reproduzir, como é que eles fizeram aquilo? E como é que foi a história de poder fazer aquilo com a encomenda que foi feita e uma pedra, por exemplo, uma das escadas que tem o corrimão, toda de mármore lá, tudo entalhado. Eu fiquei pensando, como é que isso aconteceu? A gente não sabe. Porque não tem registros desses detalhes. A gente não sabe. Então, eu creio plenamente que nós vamos nos surpreender com muitas coisas que aconteceu no passado, que não foram registradas na vida dos outros apóstolos. E como foi registrado na vida de Paulo. Aí a gente acaba talvez sendo injusto no seguinte sentido, de que Paulo era um super apóstolo, os outros uma subclasse. Às vezes eu já vi gente fazer esse tipo de comentário, né? Uma vez um irmão que era pastor chegou para mim, colega de profissão, seu nome tem muito peso, viu? Como dizendo assim, o nome Paulo é alguém que você tem que ser alguém que faz jus ao seu nome, né? E por que não João? Por que não Tiago? Tiago perdeu a cabeça. Por que não Felipe, Simeão e outros mais, né? A gente não sabe, né? E agora a gente trabalha com os registros. São conjecturas que a gente faz também em função do que está descrito na tradição cristã, história da igreja cristã. Não tem cunho de revelação de Deus, mas acho que vale a pena ver e pensar, pelo menos, né? Obrigado pela colocação, Tiago. Então, resumindo, a história de Barnabé termina com uma lição poderosa sobre a complexidade da vida real da igreja. Ou seja, nós temos irmãos que têm maturidades diferentes, têm habilidades diferentes, têm dons diferentes, que nós precisamos contemplar isso, e isso por vezes é complexo. Como é que se vence essa complexidade? Com amor. O amor expressa-se de maneira de diferentes formas. E isso, Jesus falou assim, espero que vocês sejam conhecidos porque amam uns aos outros, como eu vos amei. Né? Isso faz diferença, né? No meio dessa complexidade da vida da igreja. E Barnabé é um exemplo disso. A importância da restauração e a fidelidade de Deus em usar até consequências, o que seria melhor? Consequências das nossas falhas, que foi a divisão. Tem uma aplicação prática que eu quero deixar aqui. Temos marcos em marcos em plural, em nossas igrejas, nossas comunidades, nas nossas vidas temos. A gente precisa dar às vezes uma segunda chance, às vezes uma terceira chance, às vezes uma quarta chance. Como lidamos com os desentendimentos que acontecem na vida ministerial? A gente busca a reconciliação ou a gente faz cria um compartimento de ranços dentro do nosso coração? Isso é importante. Eu creio que, como o Tiago bem lembrou, foi bom ter colocado isso. Paulo, eu vejo, ao ele escrever sobre isso, ele é fácil lidar. João Marcos é de fácil trato. É alguém que foi amadurecido, como a Miriam colocou. Alguém trabalhou com ele. Isso não vem do nada. O lapidar, ele envolve dor muitas vezes, né? Falando sobre marcenaria, quando eu quero dar brilho para uma peça de madeira que eu estou fazendo, ou tirar uma aresta,
envolve lima. O que se a madeira tivesse sensibilidade à dor, ela certamente ia reclamar ou sentir a dor. Mas isso envolve lapidar. Quer ser mais útil? Prepara, porque vem grosa, vem lima. Né? Não devemos ter compartimentos de ranços em nosso coração. Né? E o desafio é se houver um relacionamento rompido em sua vida, especialmente dentro da igreja, ore pela restauração, se coloca a Deus diante para ser tratado com isso. E tome a iniciativa de buscar reconciliação. Ah, mas é o irmão que errou. Às vezes vale a pena a gente tomar o primeiro passo. Né? Teve uma situação, estou tentando lembrar aqui, que aconteceu essa semana. Não vou lembrar também especificamente qual que era a situação, mas uma situação que eu usei esse exemplo. Acho que foi para uma das minhas filhas. Eu falei, filha, se alguém... O que Jesus ensinou? Se alguém pedir para você andar 1 milha, você ande 2. Se alguém te pedir a capa, dá a túnica também. Se dá um tapa no seu rosto, vira outra face. Eu não estou dizendo que toda situação a gente tem que fazer isso, eu estou dizendo assim, que é um princípio onde a gente tem que considerar o ceder ou para uma reconciliação ou para termos uma atitude que está além do princípio da vingança. Dá uma olhadinha. Vou fazer um desafio para vocês. Todos gostam de filmes aqui? Não sei se Netflix, Prime Video, etc. As plataformas. Dá uma olhadinha nos filmes, praticamente todos. Não digo todos, mas a maioria dos filmes tem um cunho de vingança. E a vingança promovida por nós mesmos, acima da lei, muito forte. A tônica é muita de vingança. Podem ver. Pode ser que seja o meu algoritmo de desejo de filmes, pode ser, mas eu andei tentando procurar no meio de comédias, de outros, de dramas ou de outros subtemas que não tenha só o suspense ou ação, né? Porque o filme de ação, todos, praticamente 100% são de vingança. Pode ver, 100% são de vingança, praticamente. Mas é um estímulo a que a gente tome a atitude que o mundo quer que a gente tome, o reino desse mundo. E Jesus falou assim, para a gente amar o nosso próximo, não só, mas o inimigo, orar pelos que nos perseguem, é outra proposta. É outra proposta. Né? É uma proposta de reconciliação, não da divisão. Tá? Pessoal, eu cumpri com a minha tarefa. Não sei se tem alguém que tem uma colocação. O Lucas fez no intervalo uma colocação aqui interessante. Eu queria observar isso para vocês. Paulo escolheu Silas. Uma das questões que Paulo escolheu Silas é que Paulo é estratégico. O seu que tem estratégia. Ele escolheu uma das coisas, pelo menos um quesito que trouxe a favor de Silas, além de ser uma pessoa que era madura, ele era cidadão romano também. Ele tinha cidadania romana. Isso facilitava a estratégia de você passar no meio da sinagoga. Se fosse perseguido pelos judeus, que estava dentro do Império Romano, e eles quisessem qualquer conflito com eles, somos cidadãos romanos, não vem para cima da gente não, que a gente depende de uma lei para ser, não pode ser açoitado. Apesar de os dois terem sido açoitados, e eu não lembro que cidade agora, se foi Tessalônica, não lembro agora, mas eles, no dia seguinte, falaram assim, como é que vocês açoitaram alguém, um cidadão romano, sem julgamento? E aquilo era pesado. Os líderes da cidade que fizessem isso para um cidadão romano, sem ouvi-los antes, levava a peia lá, certo? Então, no meio da divisão, Deus dá outras possibilidades, apesar da nossa dureza de coração. Certo? Alguém mais tem uma colocação?
Se não, vamos orar para terminar aqui o nosso tempo. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esses textos que nos trazem tanta luz daquilo que o Senhor quer que a gente faça. E obrigado pela vida de Barnabé. Apesar dos suas dificuldades, as suas limitações, o Senhor usou de maneira poderosa, não só para ser útil na vida de outras pessoas, mas para nos dar o exemplo de como sermos gentis, conciliadores, discipuladores, fiéis, generosos, e como sermos cheios do Espírito Santo do Senhor. Peço que o Senhor, esse desafio que o Senhor tem nos colocado em nossa mente, não saia dos nossos corações enquanto não atinjamos uma maturidade que o Senhor deseja às nossas vidas, Pai. Nos dê uma boa semana junto contigo e no meio dos desafios que temos para andarmos segundo a Tua vontade, Pai. Nós pedimos as Suas misericórdias, a Tua graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.